Muitos têm me perguntado de quem é a culpa pela taxação imposta pelo presidente americano e quais os impactos desta taxação no Brasil, que pode ter influência negativa no dia a dia dos brasileiros e em diversos setores da economia, a exemplo do agronegócio, que é um setor tão defendido por nós do Partido Liberal. Primeiro ponto a dizer que, obviamente, nós não somos a favor de qualquer tipo de taxação que prejudique ainda mais os brasileiros, especialmente nesse momento, muito menos prejudique aqueles que produzem riqueza neste país. Portanto, o impacto das tarifas no agronegócio e demais setores é extremamente preocupante. Por isso, precisamos encontrar um caminho, e este caminho é o diálogo. O agronegócio, por exemplo, é um dos motores da economia nacional. Representa quase 30% do PIB e sustenta a nossa balança comercial. É um setor estratégico que o PL sempre defendeu com firmeza. Mas é preciso dizer a verdade. Essas tarifas não são fruto de uma política comercial comum. São uma resposta clara a um Brasil que se afasta dos valores democráticos. Um Brasil onde o STF impõe censura secreta, persegue opositores políticos e tenta nos calar. Um Brasil que, sob Lula, abandonou a neutralidade diplomática e se alinhou a regimes autoritários como Irã, Cuba, Venezuela e Nicarágua. O que está sendo punido aqui no Brasil não é o agronegócio, muito menos a economia, mas sim a ditadura judicial disfarçada de democracia. E, infelizmente, quem vai pagar a conta são os produtores rurais, as famílias brasileiras e todos aqueles que dependem de uma economia sólida. É uma consequência direta de um governo que escolheu a ideologia ao invés da soberania nacional. A declaração do presidente americano expõe ao mundo aquilo que a esquerda tenta esconder, que Jair Bolsonaro é alvo de uma perseguição política escancarada, uma condenação sem crime, baseada em narrativas e movida por interesses ideológicos. Quando o presidente americano, que é uma das maiores lideranças políticas do planeta, afirma que Bolsonaro é vítima de injustiça, isso ecoa internacionalmente. Mostra que o problema não é interno, é estrutural e fortalece as denúncias de que o Brasil vive hoje uma ditadura institucionalizada, travestida de legalidade. E que há sim um aparelhamento do sistema judicial no Brasil usado para eliminar adversários políticos. A fala do presidente americano não vai interferir diretamente nas decisões do judiciário, mas acende um alerta no mundo sobre a falta de liberdade no Brasil e legitima, inclusive, a mobilização de organismos internacionais. Mais do que isso, ela mostra que Bolsonaro não está sozinho e que a oposição, mesmo sendo atacada, perseguida, tem aliados fortes dentro e fora do Brasil. E nós, da oposição, continuaremos firmes, denunciando os abusos, resistindo ao autoritarismo e defendendo o direito do povo brasileiro de escolher livremente os seus líderes. O Brasil precisa, sim, ser cobrado a respeitar a democracia e não fingir que está tudo normal enquanto opositores são censurados, perseguidos e excluídos do jogo político. Curiosamente, aqueles que hoje gritam soberania são os mesmos que aplaudiram quando Lula pressionou publicamente a condenação da ex-presidente Cristina Kirchner por corrupção e disse que a Argentina cometeu uma injustiça política, sugerindo que ela foi condenada por motivos ideológicos. Isso fere claramente o princípio da não interferência em assuntos internos e judiciais de outro país. Quem não lembra quando Lula fez a defesa de Nicolás Maduro e minimizou a ditadura na Venezuela? Quem não lembra dos ataques ao parlamento de Israel e a defesa do Hamas? Lula fez diversas declarações acusando Israel de genocídio e relativizando os ataques terroristas do Hamas. Além disso, chamou de covarde a resposta israelense, o que provocou reações duras do governo de Israel, que declarou Lula persona non grata. Lula defendeu abertamente o Irã, criticou as sanções impostas pelos Estados Unidos e pela ONU e chegou a culpar os norte-americanos por desestabilizarem o Oriente Médio. Portanto, a culpa pela taxação imposta por Donald Trump é totalmente desse descondenado Luiz Inácio Lula da Silva.